Acho que a maioria já conectou aqui. Então, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje a gente está com a juíza federal Vera Ponciano para falar sobre fiscalização e controle sobre o comércio exterior. Doutora Vera é juíza federal da 6ª Vara Federal de Curitiba e mestre em Direito Econômico e Socioambiental pela PUC-Paraná. Pessoal, apenas lembrando que o certificado vocês podem pegar na conta do Simpla de vocês, na aba Ingressos de Eventos Anteriores, e daí lá vocês encontram o certificado para baixar. E as perguntas vocês podem mandar no chat e ao final a gente vai ler. Então, muito obrigada, doutora Vera, por ter aceito o nosso convite, e a palavra está com a senhora. Obrigada, Fernanda. Eu agradeço muito esse convite, essa oportunidade de falar para acadêmicos de direito e também para outros convidados que estão aí, inclusive servidores da 6ª Vara de Curitiba, da 6ª Vara Federal. É um prazer colaborar com o diretório acadêmico e também relembrar os meus tempos de mestrado na PUC. Eu me formei na Faculdade de Direito de Curitiba e fiz o mestrado em Direito Econômico e Socioambiental da PUC em 2009. Nossa, já faz muito tempo. Está na hora de fazer um doutorado. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior brasileiro. É um tema muito importante que, se vocês forem procurar em livros, eu duvido que achem alguma coisa de maneira sistematizada. Eu vou falar como que é feita essa fiscalização e esse controle do comércio exterior brasileiro, quais são os órgãos que atuam, porque a ideia que se tem é só da Receita Federal, que atua nesse controle e fiscalização, mas não é bem verdade isso daí. Vou falar um pouco sobre o direito aduaneiro, citar a estrutura do comércio exterior, destacar o papel da Receita Federal, que é o órgão que mais atua nessa área, e falar um pouco sobre algumas ações judiciais que nós temos na Justiça, porque, inclusive, a 6ª Vara Federal de Curitiba ela é especializada em direito aduaneiro, em direito administrativo e em direito aduaneiro, com exceção dos tributos sobre o comércio exterior, que vão para a vara tributária. Então, cumprimento a todos os nossos participantes e eu vou inserir uns slides aqui para que vocês possam acompanhar. Eu espero que dê certo, né? Porque com 6 meses de pandemia em teletrabalho já deu para aprender um pouco do Zoom, do Google Meet e tantas outras ferramentas atuais que estão substituindo as aulas presenciais, as palestras, etc. Então, vamos começar com o artigo 237 da Constituição Federal, porque no Brasil você tem aquela ideia, quando se vai falar de um assunto na área do direito, vamos ver o que a Constituição diz. Só que em relação ao direito aduaneiro e ao comércio exterior, vamos ter uma decepção. Uma decepção ou não? Porque a Constituição Federal ela tem pouquíssimos dispositivos sobre o comércio exterior. Muito poucos realmente, como nós veremos. Primeiramente, o artigo 237 é que fala sobre a fiscalização e controle sobre o comércio exterior que serão exercidos pelo Ministério da Fazenda, conforme veremos depois que não existe mais, é o Ministério da Economia. Mas precisamos, inicialmente, diferenciar
o comércio exterior do comércio internacional. O que nós vamos tratar hoje aqui, basicamente, é sobre o comércio exterior, porque ele abrange as nossas leis, as regras internas do país, o ordenamento jurídico que regula as transações comerciais, financeiras, tributárias, aduaneiras, administrativas e toda a fiscalização no que se refere ao fluxo internacionais de mercadorias e bens que entram no país por meio da importação ou que saem do país. O comércio exterior aí está relacionado a uma atuação do Estado nesse comércio. Já o comércio internacional, ele diz respeito às operações de trocas entre os países decorrentes de intercâmbio econômico, político e cultural. Abrange também as normas internacionais, os supranacionais, por exemplo, da Comunidade Econômica Europeia, que regulamentam essas operações decorrentes dos intercâmbios. Nós temos o exemplo da Organização Mundial do Comércio, da Câmara de Comércio Internacional, que discute todos os temas relacionados aí ao comércio internacional. Indo para o campo, né, das nossas regras internas, nós chegamos aqui no direito aduaneiro. Inclusive, ele não é ensinado nas faculdades. A gente não estuda, pelo menos eu não estudei, a não ser sobre, por exemplo, imposto de importação, imposto de exportação. Se nós fôssemos estudar processo civil, com certeza encheria uma sala de 40 metros quadrados ou mais, com livros, doutrinas, artigos. Eu até desisti de escrever sobre processo civil, porque tem muita gente escrevendo, muita gente boa, por sinal. E daí eu me sentia mais uma e resolvi me dedicar a um ramo que tem muita pouca doutrina, inclusive. E o direito aduaneiro, ele não tem uma autonomia científica, porque apenas didática para fins de estudo, porque até em decorrência da legislação, que vocês nunca ouviram falar de um Código de Direito Aduaneiro, como tem um Código de Processo Civil. A legislação, ela é esparsa, muito esparsa, uma legislação que não tem uma sistematização. Muitas regras aduaneiras, elas vêm no bojo de leis, medidas provisórias que tratam de tributos, e por isso que o direito aduaneiro ele tem zonas de intersecção com o direito tributário, o direito administrativo, o penal, por quê? Por causa do contrabando, do descaminho, o internacional, por causa dos tratados e convenções internacionais, e o próprio direito econômico, quando o direito aduaneiro regula aquela questão das medidas antidumping. A doutrina é muito escassa. Se vocês me perguntarem, por favor, me indique um livro, um manual de direito aduaneiro. Não tem. Lições de direito aduaneiro. Tem alguns livros com temas esparsos, específicos, e muitos livros desatualizados, que não são atuais. Porque a legislação aduaneira, ela é muito dinâmica, ela muda bastante. Se você for escrever um artigo, você entrega para a editora. Quando chegar no público, metade do que você disse ali, capaz de ter mudado. Então, o direito aduaneiro é o ramo que trata dos direitos e deveres tanto da aduana quanto dos intervenientes aduaneiros, ou seja, todos aqueles que labutam e trabalham no comércio exterior, como os importadores, exportadores, despachantes aduaneiros, aqueles que fazem o transporte das mercadorias por navio ou por via terrestre, das matérias procedimentais referentes a despacho aduaneiro, transporte e armazenagem, dos tributos e outras restrições ao comércio exterior, porque tem mercadorias que você não pode importar, que a importação delas é proibida, por exemplo. Dos regimes aduaneiros,
infrações e as penalidades aduaneiras e do processo aduaneiro. A legislação sobre o comércio exterior, nós temos os artigos 22 da Constituição, inciso 8º, que diz que compete à União legislar sobre o comércio exterior. O artigo 153, 1 e 2, que trata do imposto de importação e exportação, e o 237, que é da fiscalização e controle. A legislação aduaneira, basicamente, tem a sua base no Decreto-Lei 3766, no 145576, a Lei 9.019, Medida Provisória 2158 e essas outras leis que eu mencionei. Temos uma boa base de tratados e acordos internacionais, como o GATT de 1947, a AVA, que é o Acordo de Valoração Aduaneira, o Tratado do Mercosul, Acordo de Licenciamento de Importação, Convenção de Quioto, Acordo de Facilitação do Comércio, todas normas internacionais que o Brasil aderiu e que ele é obrigado a observar no âmbito da legislação interna, e esses tratados eles têm o mesmo status da lei ordinária, porque se fosse aqueles tratados de direitos humanos, estariam no mesmo nível da Constituição. Um instrumento importante é o Regulamento Aduaneiro, o Decreto 6759 de 2009, que parece que já estão querendo alterar. O Decreto 9745, que regulamenta as atribuições do Ministério da Economia, e o Decreto 10.044, que dispõe sobre a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX. A Portaria CSEX 23/2011 é muito importante, porque, dentre tantas regras que ela tem, 200 e poucas normas, ela dispõe sobre determinados produtos que precisa de autorização para importar, de licença de importação. Ou seja, a importação não é livre, precisa de uma autorização de um determinado órgão. E a Portaria 284 de 2020 é o regimento interno da Receita Federal, que trata de todas as atribuições e organização da Receita Federal. O comércio exterior e, basicamente, o nosso direito aduaneiro, ele trata sobre os tributos sobre o comércio exterior. Imposto de importação, exportação, taxa de utilização do Siscomex, adicional da renovação da Maria Mercante e tal. O outro assunto é o portal único do Siscomex, onde são processadas todas as importações e exportações, um sistema informatizado muito avançado, em que atuam todos os órgãos aí intervenientes no comércio exterior, onde se registra a declaração de importação, por exemplo, e onde se requer a licença de importação também. Outro tema é a habilitação no radar Siscomex. Por quê? Para uma pessoa física importar, ela, para fins não comerciais, porque ela não pode para fins comerciais, ela tem que ter uma habilitação também no Siscomex. As empresas também têm que se habilitar no radar Siscomex. Elas têm limites para importar de $50 mil, 150 mil, ou uma importação ilimitada, dependendo da sua capacidade econômica financeira. Também o direito aduaneiro trata sobre licenciamento de importação, ou seja, uma licença que deve ser obtida para importar determinados bens e produtos que são listados num rol que chama de tratamento administrativo. Por exemplo, se quiser importar medicamentos, precisa de licença de importação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Trata também sobre regimes aduaneiros especiais, como, por exemplo, o regime de trânsito aduaneiro. A empresa importa um bem, um iate, por exemplo, e importa lá dos Estados Unidos, mas chega no Brasil de navio
e vai ser transportado até o Paraguai por caminhão. Ou seja, a importação não é para o Brasil, é um trânsito aduaneiro para levar esse bem para o Paraguai. Também trata sobre a valoração aduaneira, porque toda importação deve ter um bem, eu digo, um valor, né, o valor aduaneiro. Toda mercadoria deve ter um valor. Sobre o despacho aduaneiro de importação e exportação, que é aquele procedimento quando registrada a declaração de importação e de exportação, é dado início aí à verificação dessa operação para ver se está tudo de maneira regular. Também trata sobre a classificação fiscal de mercadorias, que é um código baseado num sistema harmonizado internacional que classifica a mercadoria para fins de ser apurado qual é a alíquota do imposto de importação que incide, por exemplo, naquela mercadoria. Também trata sobre medidas de defesa comercial, que são os direitos antidumping, sobre retenção de mercadorias, fraudes no comércio exterior, subfaturamento na importação, interposição fraudulenta, quando usa pessoas, empresas laranjas, por exemplo, quando há algum documento falsificado, uma fatura comercial, por exemplo. Trata sobre os procedimentos especiais de controle aduaneiro, que é para apurar a prática de ilícitos, e também sobre processos administrativos que envolve a pena de perdimento de bens, ou seja, hipótese de contrabando, descaminho, perdimento de bens, mercadorias e veículos. Então, o artigo sobre a fiscalização é esse 237 da Constituição. A Constituição fala, então, que a fiscalização e o controle sobre o comércio exterior serão essenciais à defesa dos interesses fazendários nacionais, serão exercidos pelo Ministério da Fazenda. Mas, atualmente, é Ministério da Economia, conforme a Lei 13.844. Quando o artigo 2, e a Constituição não foi alterada em razão disso. Quando fala essenciais à defesa dos interesses fazendários, diz respeito aí à arrecadação, aos tributos que incidem na importação e a arrecadação fiscal e ao papel da Receita Federal, da aduana. Então, esse artigo seria totalmente desnecessário e ele já induziu em erro alguns julgadores no sentido de achar que é só o Ministério, na época da Fazenda, né, o Ministério da Economia, que atua na fiscalização e controle sobre o comércio exterior. Mas não, nós temos o caso da Anvisa, que para importar medicamento precisa da licença dela, importar, por exemplo, o canabidiol, precisa de licença da Anvisa, e a Anvisa é um órgão do Ministério da Saúde, não era do Ministério da Fazenda e não é do Ministério da Economia. Então, essa fiscalização sobre o comércio exterior, ela é bem mais ampla do que os interesses fazendários. Os interesses fazendários, fiscais, de recolhimento de tributos, mas também envolve outros interesses, como o cumprimento dos tratados internacionais, as políticas econômicas nacionais, por exemplo, uma importação de uma grande quantidade de brinquedos a preço ínfimo que pode prejudicar a economia, o comércio, a indústria, proteção à saúde quando precisa de licença da Anvisa, ao meio ambiente quando precisa de autorização do IBAMA, a propriedade industrial, porque no caso de pirataria, ao repetir a saúde, ao consumidor também quando se trata de mercadoria de importação proibida, a própria concorrência, o exemplo que eu dei, né, uma importação de brinquedos da China, um valor muito baixo, muitas vezes abaixo até do custo da matéria-prima. E aí já se vê que
que pode ter algum problema realmente nessa importação, seja de subfaturamento ou alguma outra fraude. Esse controle do comércio exterior, ele tem várias fases, dividida em 3. A administrativa, que é essa que precede o registro da ADI e a chegada até da mercadoria no país, que é obter a licença de importação. A cambial, porque o importador ele vai ter que mandar dinheiro para o exterior, ele não vai poder mandar em real. Então, tem que ser através das regras do Banco Central e através do Banco do Brasil. E depois a fiscal, que envolve, já quando é registrada a ADI, inicia o despacho aduaneiro para ver se foram recolhidos todos os tributos devidos daí na importação. Eu vou passar um vídeo aqui, tomara que eu consiga, muito interessante sobre o tema, que basicamente fala o que eu disse. Você já parou para pensar na importância do trabalho realizado pela aduana brasileira? Eu te convido agora para conhecer um pouco mais desse universo. Todos os dias, toneladas de produtos entram e saem do Brasil, seja pelas estradas, pelos portos ou pelos aeroportos. Mas antes de qualquer mercadoria entrar ou sair do Brasil, é preciso passar pela aduana brasileira. São insumos para a indústria, máquinas, equipamentos, roupas, alimentos, eletrônicos, automóveis e inúmeros outros artigos essenciais do mundo moderno. Em um país de dimensões continentais como o Brasil, o volume de entrada e saída de mercadorias é enorme e é preciso garantir ao mesmo tempo segurança e fluidez a esse comércio. A aduana está presente nos 8,5 milhões de quilômetros quadrados do território brasileiro. São mais de 16 mil quilômetros de fronteira terrestre e quase 8 mil na orla marítima. Ao todo, 41 aeroportos têm a presença da aduana. Pela orla marítima, são 40 portos e 218 instalações portuárias, além de 34 pontos de fronteiras e 63 unidades de interior, onde são processadas anualmente mais de 3,6 milhões de declarações de importação e exportação. A aduana da Receita Federal garante maior segurança ao comércio exterior, facilitando a integração econômica, o acesso aos mercados e a assinatura de acordos comerciais. Uma das missões mais importantes da aduana brasileira é sua contribuição para a regulação econômica, assegurando a proteção tarifária, combatendo práticas desleais e melhorando o ambiente de negócios do país. Além disso, integrada ao Plano Estratégico de Fronteiras do Governo Federal, a Receita Federal tem exercido com tecnologia de ponta e inteligência um papel fundamental no combate ao contrabando e descaminho, ao tráfico de drogas, à pirataria, à sonegação fiscal, à lavagem de dinheiro e aos crimes contra os consumidores e o meio ambiente. São realizadas anualmente mais de 3 mil operações de vigilância e repressão ao contrabando e descaminho. Essa atividade tem como objetivo prevenir a entrada de produtos ilícitos e combater a prática dessas condutas tão danosas. E o resultado não poderia ser melhor. As apreensões, a vigilância e a repressão cresceram 54% nos últimos 3 anos. Por exemplo, todo ano, mais de 180 milhões de maços de cigarros são impedidos de entrar irregularmente no país e são destruídos, juntamente com toneladas de produtos falsificados apreendidos. A apreensão total de mercadorias realizada pela Receita Federal nas atividades de fiscalização, vigilância, repressão e controle sobre o comércio exterior nos portos e aeroportos, inclusive bagagem, já superou nos últimos anos o volume de 2 bilhões de reais. Apesar da fiscalização rigorosa, a aduana brasileira se preocupa com a facilitação do comércio e, por isso, investe em tecnologia para acelerar a liberação de mercadorias e reduzir os custos para os operadores, assegurando simplicidade, transparência e previsibilidade. Com o Programa Brasileiro de Operador Econômico Autorizado já em vigor no Brasil,
As empresas que apresentam baixo risco em suas operações são certificadas e recebem inúmeros benefícios, como a agilização dos procedimentos de segurança e controle de mercadorias, redução da burocracia e economia de custos. Através do aprimoramento do Siscomex, as importações, exportações e liberações de cargas estão mais ágeis. Além disso, para facilitar ainda mais a vida dos importadores, a Receita Federal criou o aplicativo APP Importador. Com ele, o usuário pode acompanhar o despacho aduaneiro de suas mercadorias, fazer simulação de importações e cálculo de tributos e consultar a NCM e a alíquota dos produtos. Hoje, o tempo médio total de permanência das cargas nos portos, desde a chegada do navio, o despacho aduaneiro de importação toma, em média, menos de 40 horas. E esse tempo vem se reduzindo ano a ano, com o aperfeiçoamento dos sistemas e da gestão de risco. Mais de 83% das declarações aduaneiras de importação são liberadas em menos de 24 horas. Na exportação, a liberação da mercadoria acontece em menos de 4 horas para mais de 95% das declarações. No controle da bagagem, um recurso tecnológico importante para o viajante é o aplicativo EDBV. Com ele, além de ter acesso a dicas e orientações, você pode fazer a declaração dos bens adquiridos por tablet ou smartphone, e o preenchimento da declaração pode ser realizado offline, ainda no exterior. A transmissão dos dados ocorre quando houver conexão com a internet, e o pagamento dos impostos devidos, se for o caso, pode ser feito por meio de cartão de débito no momento da chegada. É simples, rápido e fácil. Essas iniciativas têm gerado resultados muito importantes, tanto na eficácia dos controles, como na simplificação, transparência e previsibilidade dos processos. E o país alcança a facilitação do comércio, que é fundamental para a competitividade da nossa economia. A Receita Federal está abrindo as portas para um Brasil melhor. Então, deixa eu voltar aqui. Vocês viram o importante papel que a Receita Federal exerce em toda essa fiscalização no Brasil inteiro, com carência de servidores, inclusive, e existe uma estatística de que as importações que são fiscalizadas no patamar de 10% apenas. Aquelas em que há uma efetiva fiscalização e o resto passa pelo canal verde, né? Porque nós temos na importação o canal verde, o amarelo, o vermelho e o cinza. Canal cinza, que é quando há fraude. Mas a maioria das importações ela não é fiscalizada. Mas passa por... Em Santos, por exemplo, tem scanner, onde passam os containers. Depois, se der tempo, eu vou passar um outro vídeo ali para vocês, muito interessante sobre a fiscalização no Porto de Santos. E a Receita Federal é um mega de um órgão, e eu acredito que a legislação aduaneira é uma, se não for a mais difícil, uma das mais difíceis de ser estudada, porque ela é muito ampla e, como eu disse antes, não está sistematizada como um código de processo civil, como qualquer outro código. A estrutura do comércio exterior brasileiro, eu estou me pedindo para aprovar a entrada aqui. Estão vendo os slides, Fernanda? Agora não, só o seu vídeo. Só um minutinho, deixa eu colocar. Desapareceu? Aham, tô vendo só o seu vídeo. Agora tá. E agora? Agora apareceu os slides. Então, nós temos a estrutura do comércio exterior brasileiro, como eu falei, que não é só a Receita Federal. Primeiramente, temos órgãos formuladores de políticas e diretrizes, que é o Conselho Monetário Nacional, que estabelece a política monetária no país, a cambial e creditícia. Ele não atua diretamente, ele é um órgão normatizador, não é um órgão executivo.
e a CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, que todas as medidas relacionadas ao comércio exterior devem ser debatidas nela. Por exemplo, se o Brasil vai aderir ou não a um tratado internacional nessa área. Só num debate nela, essa competência do Conselho Monetário Nacional. Então, esses órgãos, eles formulam políticas e diretrizes na área do comércio exterior. Temos os órgãos defensores dos interesses brasileiros no exterior, que é o Ministério das Relações Exteriores, ou seja, o Itamaraty, e a CAMEX também. O Ministério das Relações Exteriores, ele trabalha nos estudos e pesquisas, no apoio a empresários e oportunidades comerciais no país e no exterior também. Toda essa parte de representatividade do Brasil no exterior e no auxílio a empresas, tal, para questões de importações e exportações. Nós temos os órgãos operacionais e gerenciais do Siscomex. Ali naquele vídeo passou um pouquinho sobre o Siscomex, que é um super sistema, é tipo, para quem assistiu aquele filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, que não é do tempo de vocês, o supercomputador HAL. O Siscomex contém todos os dados dos registros das importações e exportações, e atuam todos os órgãos ali para liberar importações e para dar andamento, etc. Esses órgãos aí são a SESEX, a Secretaria de Comércio Exterior, que pertence à CAMEX, a Secretaria da Receita Federal, que hoje ela se chama Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, conforme a Lei 13.844, que mudou essa denominação, e o Banco Central. A SESEX, ela presta apoio administrativo à CAMEX, né, em todas aquelas atribuições. Ela também é responsável, por exemplo, através de uma determinada subsecretaria, de fazer aqueles processos administrativos para aplicação de medidas antidumping, que basicamente é o seguinte: o dumping é quando há uma prática artificial de preços que prejudica a indústria nacional ou o comércio nacional. Por exemplo, eu falei a história dos brinquedos. Importar brinquedos a um preço ínfimo, que não alcança nem o custo da matéria-prima, preços artificiais, e isso prejudica a indústria e o comércio nacionais. Então, o processo administrativo é gerido ali pela SESEX. A Secretaria da Receita Federal, né, que lida na área aduaneira e tributária, e o Banco Central, na política monetária, cambial e creditícia e de capitais externos. Toda essa regulamentação. Não sei, não está indo para o próximo. Foi. Nós temos os órgãos anuentes. Eles são responsáveis pela autorização da licença de importação na etapa administrativa comercial, como eu já falei anteriormente. Um dos órgãos anuentes um nome esquisito, né? É Subsecretaria Especial, Subsecretaria de Operações e Comércio Exterior. É o antigo DSEX, Departamento de Operações de Comércio Exterior, que analisa os pedidos de licença de importação. Temos a Anvisa, que ela também é responsável por deferir as licenças de importação sobre medicamentos, cosméticos, cigarros, por exemplo, tem outras coisas, mas basicamente é isso. O MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é bem mais fácil falar MAPA, pelo jeito. Se alguém quiser importar um elefante, por exemplo, tem que ter autorização do MAPA. Animais vivos, que não sejam domésticos, carnes, vegetais, tudo precisa de uma prévia autorização do MAPA, antes até de embarcar a mercadoria lá no exterior. Não adianta embarcar e chegar aqui e querer autorização aqui. O Ministério do Exército,
que autoriza a importação de armas, munições e explosivos, mas não são todos. Por exemplo, armas e munições da Coreia é proibida a importação. Daqueles países lá, árabes também, é proibida a importação. Então, tem determinados países que não adianta nem pedir licença, que não podem importar armas, munições explosivos deles. O IBAMA, ele é responsável por deferir a licença de importação, por exemplo, cavalos, peixes, madeiras, agrotóxicos. Uma madeira pode ter um monte de pragas, por exemplo, e para isso precisa de prévia a anuência do IBAMA e depois pode ser submetida a uma inspeção física da mercadoria. O Inmetro também é um órgão que vai anuir com a importação, no caso de brinquedos, pneus e produtos para verificar a eficiência energética. Uma geladeira, por exemplo, se atende aos parâmetros nacionais. O Departamento de Polícia Federal atua no licenciamento de produtos químicos que dizem respeito a entorpecentes. O Departamento Nacional de Produção Mineral, amianto, importação de amianto, também precisa de licença, diamantes brutos. E o Banco do Brasil, ele tem poder também, em alguns casos de licenciamento, conforme previsto na legislação, mas ele atua em operações de compra e venda de moeda estrangeira e também no financiamento, principalmente no financiamento às importações, às exportações. Essa fiscalização e controle dos vários órgãos que atuam, eles são muito importantes, né? Porque tem o objetivo de coibir a prática de fraudes, ilícitos, especialmente a pirataria, contrabando, descaminho, evasão de divisas. E não sei se vocês sabem a diferença de contrabando e descaminho, né? O contrabando, a mercadoria de importação proibida. Não se indaga aqui acerca que não recolheu tributos. Por exemplo, cigarros que vêm do Paraguai, que eles são exclusivamente destinados à exportação, quando são apreendidos é prática de contrabando. Descaminho é importar as mercadorias sem recolher os tributos. E a evasão de divisas, pode ocorrer uma operação de importação que é mandado dinheiro para mas o objetivo era só mandar dinheiro para o exterior, fazer de conta que havia uma operação de importação. Também tem o objetivo de assegurar o correto recolhimento dos tributos. Que os tributos devidos na importação, eles são devidos no momento que há o registro da declaração de importação. Registrou a declaração de importação no Siscomet, já tem que recolher os tributos. E também proteger a indústria nacional, o consumidor, meio ambiente e a saúde, conforme eu falei. Toda entrada de mercadorias no país, ela se submete a todas essas regras aduaneiras. É diferente de você ir no comércio local e comprar um produto. Você vai lá, está tranquilo que o comerciante recolheu os tributos, que ele emite as notas fiscais, você sai tranquilo lá com o seu celular, não vai ser parado na rua pela Receita Federal, não, cadê a declaração aqui, cadê isso, cadê aquilo? Na importação é diferente. Na importação, toda mercadoria que entra no país, ela vai ser, em tese, para ser fiscalizada. Veja um exemplo dessas sementes que têm vindo da China, que várias pessoas têm recebido pelos correios, e daí foi encaminhado para o Ministério da Agricultura para fazer essa verificação, né, do que se trata e o porquê disso. Essa importação dessas sementes aí deveria passar pelo Ministério da Agricultura e tem vindo junto com outras encomendas. Eu acho que dá tempo de eu passar mais um. Então, esse controle e fiscalização
tem a finalidade de verificar a legalidade das operações de comércio exterior, tanto importação quanto exportação. Verificar se foram recolhidos todos os tributos, se aquela documentação, não há fraude naquela documentação, se o preço que foi praticado, que está descrito na fatura comercial, na importação, é realmente aquele que foi pago, que foi remetido o dinheiro para o exterior, se as empresas que estão importando, elas têm capacidade econômica e financeira, se não estão sendo usadas empresas laranjas, porque muitas vezes se faz uma importação para fugir da tributação no mercado interno, depois que ingressa no território nacional. Destaco aqui a Receita Federal, né? O decreto 9745/2019, vocês vejam que é tudo uma legislação recente, porque o atual presidente, quando ingressou, quando tomou posse, ele extinguiu alguns ministérios e a Receita Federal recebeu uma nova normatização. E esse decreto diz que compete à Receita Federal planejar, coordenar, supervisionar, executar, controlar e avaliar as atividades de administração tributária federal e aduaneira, interpretar e aplicar a legislação tributária, aduaneira e editar atos normativos e instruções necessárias à sua execução. A Receita Federal ela tem um poder normativo muito grande nessa área, através de instruções normativas e de outros atos. A gente aprende na faculdade, né, a questão do princípio da legalidade, mas muita normatização na área do comércio exterior, muitas restrições a importações ou autorizações, elas não decorrem de lei, mas principalmente instruções normativas da Receita Federal. O Supremo Tribunal Federal já chancelou isso quando teve o caso, não sei se vocês acompanharam, não tinham talvez nascido, da portaria DSEX 8 de 91, se não me engano, que proibiu a importação de veículos usados, porque os veículos usados, o preço era muito mais atrativo do que aqui no Brasil. E era uma portaria do DSEX que proibia a importação de veículo usado. E daí teve uma chuva de ações na Justiça Federal e chegou ao Supremo Tribunal Federal, que falou que era possível ao DSEX, a um órgão administrativo, estabelecer essas restrições, que era perfeitamente legal, que encontrava suporte no artigo 237 da Constituição Federal. Então, era uma portaria. E a partir disso, não se questiona mais esse poder normativo da Receita Federal. Ela também julga os processos administrativos de aplicação de pena de perdimentos, de mercadorias e valores, valores, ou seja, você não pode viajar com mais de 10 mil reais em dinheiro, e multa tal, e também todas as demais hipóteses de pena de perdimento de mercadorias, pena de perdimento de veículos. Por exemplo, se você empresta seu carro para um amigo sabendo que ele vai fazer uma viagem para o Paraguai, e aí ele volta com o carro cheio de mercadorias e não declara, não paga os impostos, você vai perder esse automóvel, porque pelo menos você agiu com culpa em elegendo, culpa em vigilando, e esse automóvel ele foi utilizado para a prática desse caminho. Então, esse é um processo administrativo que a Receita Federal administra, e no final se decide ou não pela aplicação da pena de perdimento. Essa pena de perdimento, que é aplicada em processo administrativo da Receita Federal, é a única pena que não é aplicada por uma autoridade judiciária, porque nós temos no processo criminal a perda de bens,
e já foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal a aplicação da pena de perdimento por uma autoridade administrativa. Então, a Receita Federal é responsável pelas áreas aduaneira e tributária, exerce o poder de polícia do comércio exterior, no que tange aos interesses da fiscalização aduaneira, relacionados aos tributos incidentes sobre a importação, exportação e outras situações que implicam infração ao controle aduaneiro, incluindo a abertura de processo administrativo para fins de decretação de perdimento de bens. Nós temos, basicamente, na Justiça Federal, as ações, né, mandado de segurança e ação ordinária, procedimento comum, que impugnam retenção de mercadorias na importação, em virtude da exigência de diferença de tributos e multas, ou seja, o importador, ele declarou a mercadoria num código lá da NCM, Nomenclatura Comum do Mercosul. E o imposto de importação era 5%, mas ele classificou errado no código. E a Receita Federal diz, não é essa classificação, é a outra. E a alíquota do imposto de importação é 15%, não é 5%. E a Receita Federal passa a exigir esses 15%. Então, retém as mercadorias, o STF acabou de decidir no dia 14 de setembro que é perfeitamente possível que a Receita Federal retenha as mercadorias como condição para o desembaraço aduaneiro, exija o recolhimento da diferença de tributos e multas ou que o importador preste garantia, senão essa mercadoria não vai ser liberada. Também temos as ações contra a instauração de processo para fins de decretação de pena de perdimento de mercadorias, de veículos. Eu tive um caso interessante em que a mãe viúva emprestou um carro de alto valor para o filho, que foi para o Paraguai e trouxe, o carro era mais ou menos 70 mil reais, trouxe 150 mil de mercadorias. E houve o processo administrativo, decretando a pena de perdimento do veículo, embora ela não estivesse junto com o filho, ela não tenha ido até o Paraguai e participado lá da introdução irregular das mercadorias. Também temos ações insurgentes contra indeferimento ou suspensão da habilitação no radar Siscomex, ou seja, a empresa tem a sua habilitação e é suspensa porque não comprovou mais a sua capacidade econômica para operar no comércio exterior. Também temos ações impugnando a exigência de tributos sobre o comércio exterior, geralmente quando se trata de um tributo novo, quando teve o caso do PIS/COFINS importação. Temos ações impugnando a declaração de inaptidão da pessoa jurídica no CNPJ, quando ela sofre um procedimento especial de controle aduaneiro e é comprovada a sua inexistência de fato ou a interposição fraudulenta, a Receita Federal vai fazer um processo administrativo e ela não vai mais poder ter o CNPJ. Temos ações também pretendendo a restituição de veículo apreendido, inclusive ônibus que transportaram mercadorias sujeitas à pena de perdimento. Normalmente, a empresa de ônibus é aplicada uma multa de 15 mil reais se ela transportou as mercadorias que eram dos passageiros identificados, com as etiquetas nas sacolas e tal. Agora, se a empresa de ônibus, por exemplo, está uma quantidade enorme de mercadorias, caixas, sacolas, e não tem identificação e etiquetagem dos passageiros, provavelmente vai ter um processo administrativo para fins de aplicação da pena de perdimento. Olha, terminei antes da hora até. Então, deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu só fechar aqui. Então, Fernanda, é isso. Eu agradeço a paciência de todos. E agora, passo a palavra para a Fernanda, que vai ver se alguém tem alguma pergunta.
Beleza, muito obrigada, Vera. Pessoal, alguém tem alguma pergunta? Fica à vontade para mandar no chat. Lembrando, igual eu falei no início da palestra, que o certificado de horas complementares fica na conta do Simpla de vocês. Então, basta acessar o perfil de vocês, clicar em Meus Ingressos, depois Eventos Anteriores, e daí no ingressinho, assim, está escrito certificado, é só clicar e baixar. Se não tiver nenhuma pergunta, Fernanda, vamos ver o outro vídeo que é muito interessante. Pode ser, fica à vontade. Só um minutinho. Lidando aqui, enquanto isso o pessoal vai pensando aí se ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Eu acho que foi super bem explicado, gostei bastante. Caramba, cadê o... Ah, tá, achei o vídeo aqui. Tomara que não seja o mesmo. Ah, não, é o mesmo. Já acho o próximo aqui. O Brasil tem 23 mil quilômetros de fronteira. Calma, não, ainda não. Só um minutinho. Achei, finalmente. E ainda os aeroportos internacionais e os portos. Proteger todas essas áreas é um trabalho enorme, cheio de perigos. A nossa equipe passou 2 meses lado a lado com os fiscais da Receita Federal e acompanhou operações. O resultado está na nova série especial do Jornal da Record, que você acompanha a partir de agora. Esta é uma grande... Eu não sei se é só para mim, mas está aparecendo só uma tarja assim no meio. Não está aparecendo o vídeo completo. 30% da nossa economia. É um gigante desses que chega, outro que sai. O mundo faz negócios pelo Porto de Santos e algumas quadrilhas também. Essas barras de chumbo estavam prontas para exportação, mas o alerta chega com o equipamento certo e algum trabalho e veja o que é descoberto dentro delas. Vera, você está me escutando? Caiu o vídeo? Aham, tava aparecendo só uma tarja no meio, a gente não tava conseguindo ver o vídeo inteiro. Ah, tá, vou tentar de novo. Beleza. Cocaína. Esta é uma grande porta do Brasil para o exterior. Por aqui. Acho que não tá dando certo, né? Eu tava vendo, agora eu tô vendo só você. Não, eu fechei. Não deu certo essa... Aqui estão perguntando, boa tarde. Tem a referência sobre a decisão que entende que é possível? Sim, o tema 1042 do STF. E eu escrevi um artigo no Conjur, bem fresquinho, sobre... Eu vou colocar o link aqui. Que fala desse julgamento e questiona algumas coisinhas. Vou colocar aqui não sei se foi para todos. Ah, não, foi só para você, Fernanda. Eu mando. Vou colocar para todos aqui. Ó, deu para todos. Tema 1042. Esse tema 1042 que o STF julgou, dizendo que é possível a retenção de mercadorias
ou a exigência de garantia como condição para o desembaraço aduaneiro. Ou seja, não recolheu todos os tributos devidos, e no caso ali era o subfaturamento na importação, e a empresa ficou obrigada de recolher a diferença de tributos e multa, e a multa de 100% do subfaturamento, caso contrário, não teria a liberação das mercadorias. Se discutiu mais ou menos 20 anos isso na jurisprudência. Acho que teve mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta? Tem. Eu leio? Eu já... alguém está pedindo o link do último vídeo, eu vou passar aqui. Já passo. Deixa eu responder a pergunta primeiro. Essa pergunta do Edson dos Santos Caetano é muito interessante, ainda bem que eu tive um caso concreto sobre isso. Aí fica mais fácil de responder. Realmente, o que acontece? A Receita Federal exige uma nova classificação do produto, ou seja, uma situação hipotética. O importador importa uma mercadoria e coloca num código que aquele produto não precisa de licença de importação. Mas a Receita Federal fala assim, não, esse produto não pode ser classificado nesse código, é no outro. Ao fazer essa reclassificação, esse produto precisava de licença de importação. Precisava. O que vai acontecer? Ele vai ter que providenciar uma licença de importação substitutiva e ele pergunta aqui, tem que providenciar e vai pagar uma multa, inclusive. O importador tem que informar o preço mínimo para a Secretaria de Operações de Comércio, Subsecretaria de Operações de Comércio Exterior. Informar o preço mínimo. Por que o preço mínimo? Porque só se colocou um preço que a Receita Federal entendeu que não era o adequado. A lide surge quando a Receita exige nova fatura, isso, com o valor declarado na subsecretaria para liberar a mercadoria. Isso aí é um problema. Eu enfrentei um caso desse, em que só que era um pouquinho diferente. Quando o importador foi fazer a importação, precisava da licença de importação e ele juntou lá a fatura comercial com aquele preço que ele contratou, que ele pagou. A Subsecretaria de Operações e Comércio Exterior não aceitou aquele preço. Falou, olha, o preço praticado pela empresa é incompatível com os preços praticados no comércio internacional, no mercado internacional. Daí, a empresa retificou essa licença de importação e colocou aquele preço que a subsecretaria estava exigindo. Mas quando chegou, mas não alterou a fatura comercial. Quando chegou, registrou a declaração de importação, quando chegou na fiscalização da Receita, que ela é posterior, a Receita Federal falou assim, não, a tua licença de importação tem um preço e a sua fatura comercial tem outro preço diferente. E daí a Receita Federal exigiu multa em virtude disso tal. Isso aí é uma confusão, porque aquela subsecretaria, quando vai analisar a questão da licença de importação, não concordou com o preço que estava na fatura comercial, porque era diferente dos preços praticados no mercado internacional. Mas quando a Receita Federal foi fiscalizar, a Receita Federal disse assim, mas agora você me explica.
por que que na tua fatura comercial tem um preço e você retificou a licença de importação, houve uma LI substitutiva? Eu decidi da seguinte forma: vocês que se entendam. Se o sistema permite essas incongruências, ou seja, que o importador tenha que retificar o preço na licença de importação naquele momento, porque a subsecretaria não concordou, e depois a Receita Federal não observa isso, ela quer que seja o preço que está na fatura comercial, eu afastei aí, no caso, a exigência da multa que estava sendo exigida em virtude dessa incongruência. Eu não sei se... O Brasil tem 23... Se eu respondo, se está satisfeita a pessoa aí que perguntou. Vou passar o link aqui do vídeo que alguém, desse último vídeo, que é muito interessante. Mostra as operações no Porto de Santos, introdução de mercadoria de madrugada por barquinhos que chegam perto do navio, umas coisas bem interessantes. Então, Fernanda, mais alguma pergunta? Acho que é só isso mesmo, doutora. Muito obrigada, então. Se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, a gente já vai encerrando. Muito obrigada pela disponibilidade, doutora. Muito obrigada a todos que participaram, assistiram. Eu agradeço também essa oportunidade de falar um pouco sobre o comércio exterior, sobre o direito aduaneiro, tão complexo, demais difícil e que não sei se é estudado, né? Se tem alguma disciplina que estuda, na faculdade que... A gente não tem na PUC, a gente tem um grupo de estudos de comércio internacional, na verdade, né? Mas de comércio exterior a gente não tem nenhuma matéria. A Valquíria perguntou se seria possível disponibilizar as telas, os slides. A gente vai postar no canal do YouTube a gravação da palestra mais tarde, né? Mas não sei os slides estão juntos, né? Não sei se serve. Eu posso enviar, não tem problema, mas eles estarão na exposição no YouTube. Beleza. Se a Valquíria precisar, qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Às vezes é para TCC, essas coisas. Daí, se precisar, pode entrar em contato comigo que a gente envia. Então, acho que seria isso. Muito obrigada a todos. Obrigada, doutora Vera, novamente. Obrigada, eu que agradeço. Um abraço a todos. Um abraço. Eu vou encerrar. Obrigada, aqui. Então. Boa tarde. Boa noite. Tchau. Boa noite já.